Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um dia, né, Douglas, de crise aqui institucional. A gente não chega em Berlim, greve para todo lado. Estamos aqui num clima difícil, com a galera aqui trabalhando, alguns almoçando. Tem o Godoy ali fazendo uma reunião com um dos clientes dele, para a gente ver que aqui não para. A UVP Capital, se tem um momento, a gente não para nunca. E estamos aí com mais um momento também de mercado volátil, né? Não, Nessa realmente. última segunda-feira aí para agora para terça, a gente viu o mercado aí muito volátil. O Douglas aí vai trazer o que ele está sentindo aí desse humor do mercado. Bom, acho que já não é uma surpresa para quem acompanha o Soco Matinal, né? A gente já tinha falado que essa política mais contracionista do Trump iria ter um reflexo negativo nos mercados, tanto que até o Buffett mesmo soltou ali, né, não soltou assim, mas uma opinião mesmo, que isso poderia gerar mais inflação, e claro, gerando mais inflação, você tem uma inflação maior no poder, se tem uma queda no poder de compra das famílias, isso também pode deixar os juros americanos um pouco mais altos. Então isso impactou muito, sim, os mercados. E até o Trump admite, né? A gente até vai trazer mais informações que ele admite que pode ter uma recessão, pelo menos no curto prazo, nos Estados Unidos. Então, cara que falava que não poderia ter recessão, que estava criando aí de novo nos Estados Unidos forte, agora falou que pode ter aí uma recessão de curto prazo. E aí o mercado já viu, né? O mercado é de expectativa, o mercado está esperando aí um grande boom de novo aí de crescimento, então hoje aí caindo tudo. Nasdaq então estava caindo quase 3% ali ao longo da segunda-feira, e isso aí é uma volatilidade expressiva. É claro, também a gente vê, né, Douglas, que esses ativos aí mais voltados para a parte de tecnologia acaba tendo também ali, tanto para cima como para baixo, um desempenho sempre mais volátil, né, do que os outros setores. Exatamente. Eu queria colocar um destaque também que, além do mercado tradicional, né, a gente está falando de S&P 500, Nasdaq, também Dow Jones, se a gente for pegar as commodities também está em queda, né? O Brent mesmo está ali por volta de 69 a 70 dólares. O minério de ferro até se estabilizou ali algo em torno de 104, mas tá muito, assim, tá na estabilidade, mas está muito abaixo do que ele já foi no passado, mesmo em meados de 2021, chegou a mais de 200 dólares mesmo a tonelada. Então isso impactou muito as empresas de commodities. Se a gente pegar também o Bitcoin também, o Ethereum também tem caído forte. O Bitcoin nos últimos meses caiu mais de 16%. Então imagina aqueles investidores, né, que entravam no ativo muito por conta ali das ideias do Trump, assim, de fazer uma reserva internacional com a moeda. Não que ele não vai fazer, né, porque ele já até falou que vai fazer movimentos, mas é daqueles que já estavam em posse dos Estados Unidos. Não é que ele ia comprar no mercado novamente, né? Então isso impactou um pouco. Então já que você trouxe esse ponto aí, já vamos falar da nossa primeira notícia internacional aí, para entender também um pouquinho aí dessa dinâmica do Trump, porque ele falou aí que admite o risco de recessão, mas minimiza os impactos aí das tarifas. Então basicamente o Trump falou, está passando por um período de transição, vai fazer a implementação aí dessas tarifas, como a gente está vendo, tanto no ambiente ali dos seus companheiros ali de América do Norte, como na Europa, como na China, na antiga NAFTA, que é o USMCA, que hoje é a nova sigla ali para os dois países, entre México e Canadá. Teve ali uma tarifação de 25%, só que o Trump já voltou atrás e ao mesmo tempo ele fala que a partir de abril essas tarifas já não vão ser mais, vamos dizer assim, voltando esse pezinho atrás mais. Ele falou que a partir de abril, literalmente, o chicote vai estralar. Então aí a gente fica com medo. Tem gente que não tem medo não, hein? Você não tem não? Que isso, pô. O chicote vai estar lá, mas o que deixou o mercado mais receoso e o que a gente vê aí os criptoativos derretendo, principalmente o Bitcoin que você tinha falado, mas ainda não é uma das maiores quedas do Bitcoin quando a gente olha para trás. A gente teve outras quedas aí muito mais expressivas anos atrás. Ainda essa ainda está dentro das menores do ano em específico, agora em 2025. Mas o Bitcoin caiu porque o Trump tinha prometido que ele ia montar uma reserva de criptoativos ali para os Estados Unidos. Então todo mundo pensou que o governo americano iria comprar criptoativo novo no mercado. Só que não é bem isso que aconteceu. O que tem de notícia até o momento é que a reserva internacional, junto que o Trump vai criar, a reserva internacional não, desculpa, a reserva dos Estados Unidos em criptoativo é através do confisco de criptoativos. Então através desse confisco vai criar ali essa reserva, mas não vai ter nenhuma inserção de recurso novo nessa modalidade aí de ativo, dos criptoativos. Então isso deixou ali o mercado um pouquinho com o pé atrás. Por quê? O Trump prometeu desregulamentação nesse setor, mas até o momento não está sendo implementado nada de forma efetiva. Então isso gera uma preocupação. E isso gera muito aquela preocupação também, até que ponto o Trump só jogou essa retórica para atrair,
para jogar ali um alvoroço, jogar uma pimentinha no mercado e não necessariamente que isso vai concretizar. Eu sou da ideia que, principalmente das pessoas que estão ali dentro hoje do governo, da matriz econômica que o Trump está querendo, ele sabe que isso não é factível, ele sabe que um país não pode criar ali uma reserva de criptoativo de uma hora para outra. É algo muito volátil, isso é uma loucura, isso é literalmente ali um sonho de verão que provavelmente não vai se concretizar. Você criar uma baita de uma reserva num criptoativo que você vê volatilidade. Às vezes sobe 50%, 60%, mais de 100% no ano e pode cair também na mesma proporção no próximo ano. Imagina a falta de confiabilidade que você pode ter através da criação dessa reserva. Então gerou toda essa incerteza. A parte de tarifação, porque o Trump agora falou, ele aumentou o tom, ele falou que até agora eu estou sendo comedido, até agora eu estou trazendo para dentro dessa estratégia um relacionamento mais voltado para, beleza, traz você para a negociação, até o momento que você vem, negocia comigo, eu retiro essas tarifas. Mas ele falou que a partir de abril vai implementar de forma efetiva e não vai ter mais recuo. Ou seja, as tarifas que forem implementadas vão ser aquelas ali e que vão ser conduzidas. E que no curto prazo ele falou que existe sim o risco de ter uma recessão, mas que para o longo prazo isso vai ser salutar para os Estados Unidos e principalmente para a indústria para trazer de novo crescimento para a Europa. Para os Estados Unidos, fazendo os Estados Unidos literalmente grande. Europa, né? Esse nome eu tenho até medo, né? Porque a gente já deveria estar lá. Meio que Europa, Great Again. Acho que a gente já deveria estar lá até na Praça de Madrid hoje, né? Uma hora dessa, só ver um que tá sair do mar. Depressão. Não, depressão. Deixa quieto. E continuando as notícias também internacionais, a gente estava falando de uma possível recessão, a gente agora vai falar de uns principais fatores ali que pode contribuir com isso, né? Que é a parte ali da China. Tudo bem que a gente for pegar ali os parceiros comerciais dos Estados Unidos, a China é um dos maiores parceiros comerciais, principalmente ali na parte da balança comercial, que dá um déficit dentro dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos importa mais do que ele exporta, considerando a consolidação ali desse indicador. Então, que a China revoluciona o mercado de chips e pressiona concorrentes. Isso aqui, quando eu olho essa notícia, eu gosto de vincular muito a questão de geopolítica, né? Porque quando a gente fala de chips, a gente está falando de uma cadeia grande de produção, né? Que, por exemplo, se você domina uma cadeia de produção de chips, você também domina a produção de várias cadeias que dependem desse setor. Então, por exemplo, quando a gente fala da TSMC que fica em Taiwan, Taiwan sempre teve ali aqueles conflitos, né? Os Estados Unidos tentam intervir ali em algumas negociações, porque a China acredita que tem maior poder de influência dentro da ilha, então fica aquele murmurinho, né? Mas aqui na notícia traz que, por conta dos investimentos governamentais da China e também esse processo de expansão também dessas companhias, com base também do investimento estatal, teve uma empresa que está tendo uma ascensão muito grande dentro desse segmento, que é a SMIC, que se tornou a terceira maior fabricante de chips do mundo, atrás apenas da TSMC, que fica em Taiwan, que é uma das maiores empresas também do mundo nesse setor, tem o maior market share, e da Samsung, que também, tanto que é engraçado, a TSMC é tão grande que a Samsung depende até de insumos que é da TSMC. Então a TSMC ela tem um maior market share, mas ela também detém forças ali dentro dos seus parceiros ali, né? No caso seria seus clientes, então tem poder de preço dentro dessa parte dos clientes, tanto que até os Estados Unidos tem muito interesse ali nessa empresa também. Então você acha que hoje ela é insubstituível quase, de imediato? Sim, assim, considerando... Se tivesse uma guerra ali, então seria um grande acho que problema. ficaria isenta, essa empresa estaria, assim, se a gente for considerar... Porque até em guerra tem leis, né? Tem regras. Então, eu acho que essa empresa, ela é tão importante para a parte industrial, para a parte de semicondutores, para carros também e eletrônicos como um todo. Por exemplo, a Apple mesmo não consegue desenvolver seus produtos sem a TSMC, não consegue. É engraçado, né, pensar que uma empresa tão importante assim está dentro de um bairro chinês ali, né, em Taiwan. É isso aí. Sim. Esse é um dos grandes... Por isso que existem os conflitos geopolíticos, sim, olha aí. Ó. Sim. Por isso que tanto a China como os Estados Unidos têm muito interesse ali em Taiwan. E agora falando sobre dados, né, a China deve representar mais de 28% da produção global dos chips em 2024 e pode chegar até 39% em 2027. Então imagina, é um espaço muito curto, né, de tempo. A China vai conseguir ali galgar esses espaços, né? Interessante que a China, ela utiliza do instrumento estatal para gerar desenvolvimento e também para gerar novos players, né, no mercado. Porque a BYD foi assim também. As empresas do ramo imobiliário precisam muito do investimento estatal e também tem seus ganhos de escala. E as empresas também de tecnologia entrando nesse mercado, porque, por exemplo, teve a DeepSeek, né,
que é ali a parte de inteligência artificial, e você também tem outros players ali em mercados mais estratégicos. Então, assim, é um modelo, a gente pode analisar a China o seguinte, tem várias coisas que a gente pode pensar que é um lado um pouco negativo, mas quando a gente olha assim, os trabalhos que ao longo do tempo eles têm feito para desenvolver alguns setores que antes eram precários na China, desde os anos 2000 para cá, conseguiu desenvolver muito e gerar bons resultados, né? Agora, se como é feito ou não, aí já é um outro ano, a gente não vai entrar no mérito, mas pelo menos tem tido resultados interessantes até para os projetos de crescimento até 5% do PIB do Partido Chinês. Né? Como acontece, é só um detalhe, né, Douglas? O importante é entregar o crescimento. E será que vem 5% de novo de crescimento do PIB aí chinês esse ano? A previsão é de 4,5, hein? A previsão... Engraçado que todos os anos está caindo a previsão, né? Tipo assim, antes porque crescia a taxas muito superiores. Mas assim, o que eu gosto sempre de explicar é que se a gente for analisar a China só ela, talvez não seja uma análise tão assertiva, porque a China cresce a taxas menores, só que os países que estão em regiões com ela, que são as fronteiras, crescem a taxas maiores. Então, indiretamente, eles pegam o crescimento chinês, porque, por exemplo, Vietnã não estaria crescendo tanto, Singapura não estaria crescendo tanto se não tivesse os apoios também estatais da China. Então é uma análise assim, um pouco mais profunda, mas esses países só cresceram porque está próximo também da China ao longo do tempo. Boa. Então, finalizando aqui com a parte internacional, a gente também já trouxe aqui um pouquinho dos detalhes, que Bitcoin aí teve uma queda devido a essa questão tanto da guerra comercial e também da questão aí da reserva dos Estados Unidos, que já não vai ser mais como estava ali o mercado precificando. Então, o Bitcoin aí teve uma queda bem expressiva. Na data de ontem, de segunda-feira, chegou a beirar ali os $80 mil, que é uma queda aí bem relevante desde a última alta ali de 106. Então, e você tem Bitcoin na carteira? Tá BTC preocupado? Morreu, né? BTC morreu. Acabou o Bitcoin. Acabou? Vai, bateu, caiu 20%, continua caindo. A gente tem que falar aqui para um cara que mais gosta de criptativos aqui, que ele tem só altcoin, é o Brenner. Brenner, como que tá? Sua carteira de altcoin aí, tá boa? Derreteu? Como que tá aí? Hoje, você chegou a olhar ali na segunda-feira como que tá a sua carteira? Olha, todo dia é só vermelho, né, cara? Só vermelho? Não tem só Bitcoin, na verdade eu não tenho Bitcoin, eu tenho outras criptos. E falando em derretendo... E tudo tá derretendo. Quem investe fica tranquilo, que é assim. Falando em derretendo... É só uma correção normal do mercado. Falando em derretendo também, Matheus Malheiros está derretendo bastante. Ontem a gente colocou ele na balança, ele já perdeu 8 quilos aí, então enquanto o Bitcoin perdeu 20%, o Matheus Malheiros perdeu 8% do corpo. É uma queda expressiva. É uma derretida. Isso é bom, hein? É bem... Você gosta do Matheus Malheiros derretido? Eu prefiro não comentar, isso aí eu deixo pro Douglas que tem mais essa intimidade. Não. Fica sem comentário. Então deixa quieto. Vamos voltar pro Bitcoin aí, que a gente vê que os ETFs aí tiveram com essa queda expressiva um resgate de quase 500 milhões. Então a gente vê que os criptoativos ficaram muito populares aí desde o ano passado com a adesão aí dos ETFs, só que a gente vê que ETF geralmente ali é aquela pessoa, é aquele famoso tio ali do Edson que fala, meu filho, eu confio na BlackRock, mas não confio nesse Bitcoin não, mas já que tem ali um grandão, eu vou comprar. E aí quando vê essa queda, que acontece? Sai fora. É a mesma coisa que a gente vê a dinâmica também em fundos imobiliários, a gente vê aí também em algumas ações, a gente vê muito pessoa física saindo porque não entende a dinâmica desse setor. Então a gente vê como que esse setor aí ele é volátil, tem toda aquela questão que eu falei, por que não faz sentido um país ter uma reserva em criptoativo, principalmente se for uma parte significativa, visto que você vai ter muita volatilidade aí pela frente. Não, perfeito. Lembrando que o Bitcoin é sempre interessante, se você quer se expor, né, expõe um percentual bem pequenininho, porque, assim, ele é muito, ao longo do tempo ele cresceu substancialmente. A língua trava agora, mas é sempre interessante que seja um percentual pequeno, porque é muito volátil, então, às vezes, mesmo que você seja um investidor arrojado, a gente, pelo menos, recomenda que seja um percentual que não prejudique tanto o seu patrimônio assim ao longo do tempo, né? Agora, continuando as informações aqui, as notícias nossas nacionais, eu peguei uma informação muito interessante aqui sobre fusões e aquisições, porque quando a gente fala de fusões e aquisições, quer dizer que está tendo uma expansão, né? Tá tendo, pelo menos os investidores estão buscando novos ativos ali para compor o seu portfólio. E essa notícia aqui traz o seguinte: fusões e aquisições no setor de mineração pode movimentar mais de 15 bilhões de reais. E quando a gente vai pegar aqui, analisar certinho, né, é um setor muito tradicional, né, mineração, né, porque a gente está falando de commodity, está falando de produto primário,
Então, em um mundo onde a tecnologia e empresas que estão com tecnologia, mas também com indústria, crescem ao longo do tempo, um setor primário acaba que não tinha tanto apoio, assim, não tinha tantas informações assim, de investidores querendo adquirir essas empresas. Só que agora, com a nova administração do Trump e com investidores agora buscando novas fontes também de produtos primários ali para fazer a composição dos seus produtos, né, porque é um insumo importante ali, isso tem gerado um pouco mais de procura dos investidores. Então, aqui mostra que a tendência nos próximos anos é que movimenta mais de 15 bilhões. Se a gente for pegar aqui uma análise aqui das grandes transações, a gente pode pegar a CSN Mineração, que vendeu parte dos seus ativos para a japonesa Mitsui por 4,4 bilhões. Lembrando que essa empresa japonesa também ela tem uma participação dentro da Vale. A Vale é uma corporation, então quando é uma corporation quer dizer que ela não tem ali um controlador. Geralmente é muito diversificado a composição acionária dessas empresas. Então ela tem um pequeno percentual ali da parte da Vale e também vai adquirindo outros ativos dentro das outras minerações que a gente tem no Brasil. E um interesse, e outra coisa que eu achei muito interessante na notícia é o interesse dessas empresas mineradoras em diversificar também os seus produtos, principalmente em lítio, níquel, cobalto também, que ao longo do tempo elas ficaram muito dependentes do minério de ferro. E quando a gente fala de minério de ferro e essa dependência, a gente também está vinculando a China, que é o maior comprador do mundo. Então, se a China desacelera, esses ativos também perdem muita volatilidade, né? Perdem muito valor de mercado, porque tem muita volatilidade devido ao preço internacional, mas também por ser commodity. E você não tem uma vantagem competitiva quando você está falando de commodity, porque a vantagem competitiva é a extração do custo, né? A extração tanto do minério de ferro como do petróleo. Então, o custo menor de extração é essa vantagem competitiva, mas você não tem um produto de maior valor agregado quando se considera também outros segmentos da economia, né? Quando você pega a indústria, como também as empresas de tecnologia. Tanto que essa foi uma das justificativas mesmo, porque é uma pressão para gerar mais valor também para os acionistas, porque, obviamente, uma empresa que for dependente, não estou falando não só da Vale, estou falando de todas as empresas, de todas as economias, ficar só dependente só de um cliente, ficar dependente só de um produto... Nunca salutar. Uma hora você vai ter uma transição da economia e você vai ficar para trás, né? Por exemplo, a Livraria Saraiva mesmo. Ela ganhava dinheiro com a comercialização dos livros, né? Mas você tinha também a parte da editora, né? A parte dos livros todo. Mas depois ela ficou só vendendo os livros de forma física. Não demorou muito para se digitalizar, então perdeu a época do e-commerce mais forte também nos Estados. Então até saiu da bolsa porque não conseguiu se recuperar. A gente tem muitos exemplos disso. A Nokia mesmo perdeu o mercado porque não conseguiu se adaptar. Ericsson. Exatamente. A gente até tem um podcast do Lucros Livres que a gente até fala de marcas muito famosas, né, que perderam seu valor ao longo do tempo. Até, se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre esse assunto, eu até convido vocês a verem também o podcast, ficou muito legal. O Edson falou que vai mandar, para quem mandar uma mensagem, um comentário, eu quero esse vídeo, ele falou que vai mandar pessoalmente no WhatsApp de vocês. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Ou deixa também um card, deixar um card também do nosso... Assim, vai aparecer em algum lugar aqui esse vídeo, que ficou muito legal também, no Lucros Líquidos que a gente participou sobre esse assunto. Já agora, finalizando aqui, a gente não vai ter comentários, né, porque os nossos comentários... assim, tá tanta coisa nova acontecendo que o nosso programa também vai ter que ser novo, né? Não vai ter que ser a gente nem sabe se vai chegar em Berlim, a gente não sabe se vai ter greve mais, se vai ter extensão da greve, a gente não sabe se vai dormir. Você sabe onde você vai dormir hoje? Eu não sei. Não sei. Então, é difícil, você sabe, Edson? Onde você vai dormir hoje? Eu não sei, mas dentro do quarto onde tá Douglas Ribeiro e Matheus Malheiros, eu não entro. Se Deus quiser, não vai ser em São Paulo. Amém. Tomara que seja ali, ó, em Podó, no Maranhão. Boa. Ou então... No Tocantins. Bahia, ali, Imperatriz. Boa. Então é isso. É isso. Acabou. Pode dar um recado final aí pra dar uma... Recado final. Bom, quando eu estava começando o programa, eu tinha falado com o Manuel que quem fazia muitos programas, né, com o Galvão Bueno era Reginaldo Leme, né? Então, acho que é uma curiosidade que ele vai agora ter essa nova participação dos dois juntos, mas em outra emissora. Mas a curiosidade é o seguinte, a curiosidade vai ter essa também do Reginaldo Leme, mas eu fiz uma analogia entre eu e o Manuel também, que a gente é quase o Galvão e o Reginaldo Leme. Não que tem isso, hein? Só tem soco matinal quando é eu e ele, um soco matinal bom.
E falando, quem for editar esse vídeo, bota ou a foto do Manuel ou a minha foto, não a do Edson. Mano, Não coloca a foto dele ali, ó, que tá aqui atrás. É. Eu vou colocar a minha foto e foda-se. Cara, eu vou colocar a foto de alguém mais aleatório da empresa. Cara. De verdade, eu vou colocar qualquer pessoa da empresa. Vai ficar bom. Então, bora. Valeu, galera. Valeu. Até mais.